Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Hoje estamos novamente com Luiz Coelho, consultor de inovação, especialista em agilidade e uso de IA para negócios, que hoje vai falar sobre a aplicação prática dessa tecnologia na sua empresa, seja de que setor for, de qualquer porte, né? Bom dia, Coelho. É um prazer estar com você aqui novamente no canal da Inovação. Tudo bem, André? É um prazer estar aqui novamente com você para a gente falar de um assunto tão importante, né, que é o uso de IA nos negócios. E, enfim, espero que a galera aqui do canal da inovação curta o assunto. Muito bom. Então, na entrevista anterior, né, você falou sobre a metodologia do Design Sprint. A gente tirou algumas dúvidas, né, as diferenças em relação ao Design Thinking, o que poderia ser aplicado, né? E aí, a gente falando especificamente aqui, inteligência artificial, ela pode ser usada diretamente nesses processos, correto? Você poderia citar alguns exemplos práticos com o uso de ferramentas de IA gratuitas? Com certeza, André. Olha, quando a gente aplica, né, quando a gente, vamos dizer assim, utiliza, né, processos de inovação, muitas das vezes a gente precisa passar por determinadas atividades que podem ser difíceis para determinados times, tá? O que que eu quero dizer com isso? É muito comum que no início de um processo de inovação você tente compreender quais são as dores e problemas dos seus consumidores, dos seus clientes. Então, algumas vezes você vai precisar fazer entrevistas, por exemplo, que é uma prática muito comum, você entrevistar seus consumidores ou potenciais consumidores. E fazer uma entrevista, eu costumo dizer que não é igual um bate-papo, não é igual você trocar ideia num bar. Então você precisa ter um roteiro, por exemplo, de uma entrevista, com perguntas sem vieses, com perguntas abertas, perguntas que permitam você explorar, de fato, quais são os atritos e frustrações dos seus clientes. Então, sem muita técnica sobre isso, talvez você recolha informações que acabem te dando, por exemplo, percepções equivocadas sobre o seu negócio. A IA chegou justamente para, vamos dizer assim, apoiar times de inovação em atividades como essa, em atividades que talvez você não tenha uma pessoa que é especialista naquele assunto, nesse exemplo que eu estou falando, como, por exemplo, um pesquisador ou antropólogo. Então, a IA ela pode te ajudar, por exemplo, você conseguir fazer um bom roteiro para uma entrevista, né? Então, você, por exemplo, poderia, utilizando um chat GPT, um Gemini, ou qualquer LLM que a gente está vendo no mercado, que está surgindo, né? Essas ferramentas que funcionam como um chatbot de IA. Então, você pode, por exemplo, colocar ali, criar um prompt, onde você vai dizer, olha, qual é o que que eu estou buscando identificar, né? Qual é o problema de fato que eu estou buscando identificar e pedir para o chat GPT, por exemplo, criar um roteiro para você. Então, se você não é um pesquisador, talvez a resposta que o chat GPT vai te dar já vai ser um bom início de um roteiro para que você, enfim, possa começar o teu trabalho e já começar com podendo captar boas informações, né? Mas a gente tem vários outros exemplos, André. Por exemplo, vai chegar numa fase do design sprint onde a gente vai fazer o que a gente chama de um processo criativo, um brainstorming, tá? O pessoal costuma chamar mais de brainstorming, apesar de ter outras ferramentas. Num brainstorming, a gente tem o quê? A gente tem um processo onde muitas pessoas trazem muitas ideias. E às vezes pode ser um pouco caótico esse processo, porque diante de tantas ideias, né? Quais são as melhores? Quais são as que se repetem mais? Qual é o tema que está aparecendo mais? Então, o uso de IA pode ajudar muito nisso. Então, por exemplo, você pode listar todas essas ideias e pedir para o chat GPT clusterizar essas ideias, para você ter uma noção, né, de, poxa, qual é a visão coletiva aqui do meu time? Quais ideias surgiram que fazem parte de um mesmo tema, sabe? Isso pode demorar muito, né, quando a gente faz isso na mão, vamos dizer assim. E a gente sabe que as IAs têm um poder de análise muito maior que o nosso, tá? Eu acho que esse é um dos maiores benefícios. Enfim, além disso, existem IAs propícias para você fazer protótipos. Então, muitas das vezes eu estou, né, em algum cliente, fazendo algum tipo de consultoria, facilitando um processo, onde a gente tem um time que não tem, por exemplo, um designer para fazer protótipo. A gente já tem IAs que podem fazer protótipos hoje, né? A gente tem muitos softwares para isso. Então, eu até indicaria um que é o Wizard, só que é UI de User Interface
Zard, né? É uma excelente ferramenta onde você descreve, olha, eu quero uma tela de checkout, onde a pessoa possa ter várias formas de pagamento e ali ela vai confirmar a compra dela. E aquela ferramenta ela vai criar um protótipo para você, sabe? Então a IA ela abre a possibilidade para que a gente possa trazer novas habilidades para dentro de um processo criativo que a gente ficava antes limitado, né? Porque nem sempre o nosso time dominava determinados conhecimentos, e agora a IA passa a ser um novo colega de trabalho, vamos dizer assim. Pô, muito bom, né? Você falou de três aplicações aí bem diferentes, né? Você primeiro falou de uma roteirização, né? De um roteiro para uma entrevista. Aí você falou da tabulação de uma pesquisa, né? Uma pesquisa, sei lá, tem 200 respondentes, você vai agrupar aquilo dali, classificar, né? E falou também sobre a questão aí visual, de você fazer uma tela, etc. e tal, né? Agora, o que eu percebo é que, ok, a gente tem as ferramentas disponíveis hoje, né? E, obviamente, elas são uma mão na roda, fazem milagre. Agora, muita gente tem dificuldade em fazer as perguntas adequadas para a IA, né? Ou seja, o tal do prompt ou comando mais eficiente, né? Quer dizer, a IA por si só não vai fazer nada se você não fizer as perguntas certas ou passar as informações corretas, né? Uma tabulação talvez possa ser mais simples, né? Dependendo, você vai dar a ordem, vai dizer está aqui o material bruto. Agora, você especificar uma tela, você vai ter que conhecer a necessidade do usuário, né? E para fazer um roteiro, você também tem que saber as perguntas que têm que ser abordadas. O que que você sugere para quem quer evoluir nesse sentido, se aprofundar nesse assunto? Muito bom, André. Isso que você falou é muito importante, né? Eu costumo dizer o seguinte, que o resultado que a IA vai gerar depende do que você vai colocar como entrada, como input, né? Então eu falo, ó, se você colocar lixo, vai sair lixo, né? Muitas pessoas, algumas pessoas têm se desiludido com o uso da IA, né? Tipo, a IA não é tão boa assim quanto eu imaginava. Tá, mas você está realmente usando as melhores técnicas, as melhores práticas, né? Então, isso que você falou é muito pertinente para a gente ter os melhores resultados, tá certo? Então, eu costumo dizer que um bom prompt, ele precisa ter alguns elementos, tá? Que elementos são esses? Primeiro, é interessante que você faça com que a IA, ela compreenda que ela está exercendo algum papel. Então, eu sempre começo um prompt assim, ó. Considere que você é um especialista em seguro social. Considere que você é um advogado especialista em direito do trabalho. Eu sempre faço com que ela assuma esse papel. Por quê? Porque a boa parte dessas IAs, elas foram treinadas com dados abertos na internet. Isso dá a elas uma grande vantagem, porque elas sabem sobre muitas coisas. Mas, ao mesmo tempo, fazem elas serem muito generalistas. Então, a gente que precisa especificar e dar foco para aquele resultado, né? Então, primeiro passo é esse. Diga para a IA qual é o papel que ela deve assumir? Isso é muito importante, né? Segundo explique para a IA o que que você de fato quer, mas de uma maneira clara e de uma maneira onde você consiga assim, explicitar detalhes. Eu costumo dizer assim que a IA, ela é assim, ela é como se fosse, ela é muito melhor do que vamos dizer assim, as pessoas mais inteligentes juntas do mundo unidas para analisar informações. Só que na hora de compreender as informações, é como se ela fosse uma criança de 4 anos. Então você tem que explicar de uma maneira muito minuciosa. Então, traga contexto para a IA. Então, por exemplo, né, a gente deu o exemplo do protótipo. Eu quero criar uma tela de checkout de vendas. Tá, mas vendas do quê? É de um e-commerce de moda? É de um e-commerce na área de farmácia? O que que é? Explica isso para a IA, porque isso vai fazer diferença no resultado, né? Explica também para a IA qual é o seu posicionamento no mercado. Hoje eu sou uma empresa que eu sou líder de mercado, ou eu sou uma nova entrante, eu sou uma empresa cujos meus valores são transparência, somos visionários, ou prezamos pela segurança e a robustez. Então, traga contexto para que a IA possa fazer bem o seu trabalho e compreender bem aquilo que você quer, né? Uma outra questão também é explicar o público-alvo. Então, eu vou fazer uma tela de checkout, mas quem é o seu público? Quanto mais você conseguir descrever quem é o seu público, também melhor para a IA poder, vamos dizer assim, calibrar ali os seus conteúdos.
Então, eu diria assim, André, existem muitas técnicas que a gente pode aplicar para prompts, né? E as próprias empresas, né, os próprios fornecedores, as big techs, elas têm gerado documentações sobre como você pode criar um bom prompt, né? Agora, na semana passada, eu vi um post muito interessante do próprio fundador da OpenAI, né, o Sam Altman, descrevendo como ele faria para criar um bom prompt para gerar um resultado, né? Então ele vai falando ali sobre os elementos. Então, assim, a gente está vivendo uma ebulição da IA. Então é interessante que a gente esteja antenado a todas essas mudanças, tá? Então estejam atentos às documentações e a tudo que vem saindo para que você possa conseguir extrair os melhores resultados dessas ferramentas. Pô, muito bom, excelente conteúdo, Coelho. Você está promovendo um curso, né? Tanto de design sprint quanto de aplicações de IA, né? Isso aí, perfeitamente, né? No meu site, luiscoelho.me, tem todas as informações sobre cursos, mentorias, enfim, e eventos que eu faço também, algumas palestras, justamente para disseminar esse conhecimento, essa informação para todo mundo. Perfeito. Obrigado mais uma vez pela entrevista e vou colocar o link aqui na descrição desse vídeo. Maravilha, André. Muito obrigado e obrigado a todos aí que nos deram atenção aqui no canal da inovação, que está muito bom, hein? Eu adoro esse canal, acompanho. Tem muita coisa boa aí para vocês acompanharem também. Muito obrigado. E você que nos assistiu, inscreva-se no canal da Inovação, dê um like e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.